Olá, Thiago. Olá, gostaria Jana. de agradecer Tudo a sua presença aqui no programa. Thiago, gostaria de tirar algumas dúvidas, porque nessa época do ano a gente vê as crianças nas clínicas com muita frequência, sempre com o nariz escorrendo, sempre com tosse, com gripe. É comum nessa época do ano esse tipo de reação para as crianças? Sim, é comum, né? Nessa época do ano onde a gente tem as temperaturas caindo, né? E agora um pouquinho mais mudando constantemente, um pouquinho frio, um pouco quente, um pouco chuva, né? A gente percebe as doenças respiratórias aumentarem na sua frequência. A gente tem várias doenças que acontecem nessa época do ano, né? E elas realmente são mais comuns. Algumas virais, né? Em função do aumento da proliferação de vírus nessa época do ano. Tem alguns vírus que a gente chama de sazonais, que eles só dão num determinado momento. Como, por exemplo, vírus da gripe, do resfriado, né? Então, por isso a gente vê aquela criançada com o nariz escorrendo. E como que a gente cuida, no caso, desse tipo de vírus? As infecções virais, tá? São infecções que a gente não tem um tratamento específico, não tem um medicamento para matar aquele vírus. É o nosso próprio organismo que dá conta do recado. Eu costumo dizer que quando o vírus vem, né, a gente chama um exército inteiro, né, de linfócitos, enfim, que são células que a gente chama de as células brancas do organismo, né, que vão então combater essa infecção. A gente não tem um medicamento que mata, então a gente tem que ter muita paciência nesse período, né? Porque o nosso organismo leva de 5 até 7 dias para combater essa infecção, né? E a gente então vai tratar os sintomas para deixar a criança melhor, né? Então o nosso foco de tratamento realmente vai ser sintomático. No sintoma. No sintoma. E quais são os sintomas? Vamos lá. A gente tem algumas doenças diferentes. A gente tem o resfriado, a gente tem a gripe, né? E a gente tem outras infecções virais. Por exemplo, até catapora, sabia? Que é uma virose. Virose é um termo que a gente usa para chamar as infecções virais de uma forma generalizada. Tá? Então, como eu estava falando, cada infecção viral tem os seus sintomas. Nessa época do ano, a gente está tendo bastante casos, na verdade, dos resfriados comuns. Nessas situações, então, a criança vai ter coriza, né? Muita coriza, Muita né? coriza, aquela coriza clarinha, né? Sempre que a coriza é transparente, é mais característica de vírus, tá? A criança pode ter febre, não necessariamente alta, no caso de resfriado comum, né? Pode ter aquele mal-estar danado, eventualmente dor de garganta, porque o vírus ele ataca a garganta fica um pouquinho avermelhada. Perda do apetite, consequentemente, né? E aquela famosa dificuldade para dormir, né? Tanto em função do nariz trancado, quanto das tosses, dos espirros e tudo mais. Em todas essas situações, em todas essas infecções causadas por vírus, né? Então a gente vai utilizar medicamentos para combater sintoma. Então, para reduzir coriza, né? Para combater a febre, para combater o mal-estar, para tirar dor do corpo. Tiago, tem as infecções virais, que é essas que a gente abordou até agora, mas tem também as bacterianas, né? No caso das bactérias, a gente tem sim um tratamento específico, né? Essas bactérias, o organismo eventualmente consegue resolver espontaneamente, mas na grande maioria das vezes não. A gente então tem que pedir ajuda para os antibióticos. Quais são essas infecções que a gente vê então com frequência? A gente tem a pneumonia, que é tão temida, né? A famosa pontada. Tem as otites, que são as infecções de ouvido, enfim, e algumas outras. As pneumonias e as otites são realmente as mais comuns agora no inverno. Essas doenças a gente trata com antibiótico via oral, tá? Por isso que é importante, gente, assim, ó, quando a criança começar a ter dor de ouvido, nunca pinga nada dentro da orelha. Tá? Um outro ponto que eu quero abordar é a importância de ter sempre uma prescrição médica, né? As mães, devido à correria do dia a dia, enfim, acabam medicando os seus filhos em casa sem essa prescrição. Isso pode trazer muita consequência, né, Thiago? É um problemão, né? Vocês viram até agora nesse papo que em algumas situações a gente nem usa um determinado medicamento que é o antibiótico, né? Então, se eu tiver uma infecção viral e utilizar um antibiótico, primeiro que eu não vou estar matando o vírus, porque ele não morre com antibiótico. E segundo, que a gente vai matar bactérias boas também do nosso organismo, e algumas que estão ali só espionando, algumas bactérias, alguns germes que a gente chama de oportunistas, eles acabam percebendo o mecanismo de ação daquele antibiótico, criam resistência a ele e então fazem uma infecção grave. Tiago, além do uso dos antibióticos, qual é uma outra forma que nós, mães, podemos tratar os filhos de uma forma mais natural em casa? Então, criança, quando ela começa a ficar, enfim, com o nariz escorrendo, com tosse, com espirro, a primeira coisa que a gente tem que fazer em casa já é começar a lavar as narinas da criança, né? Porque a narina, ela é um local de proliferação, tanto de vírus quanto de bactéria. Tiago, o que a gente pode mudar no dia a dia das crianças para a gente estar prevenindo todas essas doenças de inverno? Sim, é importante, primeiro de tudo, que a criança tenha uma alimentação saudável. Tem esse detalhe do dormir
dormir na hora certa é muito importante, porque enquanto a criança dorme, o seu organismo está se reestabelecendo, está se recompondo. Então, com certeza, a imunidade da criança vai melhorar também. Além disso, atividade física, ou uma caminhada de final de semana e durante a semana também, né? Um passear de bicicleta e algumas atividades muito bacanas, né? São as atividades esportivas, enfim, a própria natação, que também as mães perguntam, doutor, natação é realmente, né, bom nessa época do ano, né? Vê um atestado para eu tirar o meu filho da natação. Bem pelo contrário, né, gente? Na verdade, quando a criança está praticando atividade física, né, ela está melhorando então seu desempenho e, consequentemente, melhorando a sua capacidade de se proteger contra essas infecções e também a sua capacidade de responder melhor às doenças alérgicas. Tiago, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa, dizer que a sua presença foi essencial para o programa, tá, Tiago? E para você que está em casa, vamos seguir aí a dica de um pediatra especializado, Tiago, um excelente pediatra, e cuidar bem dos nossos filhos, que são as nossas prioridades.